vir aqui, para, junto com outros preletores, com outros obreiros, ministrar a palavra de Deus. Eu tenho a impressão que Deus tem alguma coisa especial, não através de mim apenas, mas desta escola bíblica, preparada com tanto ardor, com tanto carinho. Quero agradecer, pastor, a gentileza do convite de poder estar aqui, o pastor Elias. Quero cumprimentar a todos os demais irmãos, inclusive os demais preletores que estarão aqui falando a palavra de Deus, como já tivemos essa noite. Aqui agradeço ao pastor Elias, o pastor desta igreja, ao irmão Robert David, vou usar o termo aqui americano, né, porque o nome está escrito aqui em inglês, Robert David, e pastor Carlos Ferraz, pastor Flávio Teixeira, e também de poder aqui cumprimentar o pastor Dalson, representando nosso querido amigo lá de Uberlândia. Eu tenho certeza que eu estava percebendo como o Espírito de Deus conduziu essa palestra de hoje. Imagino como foi a de ontem. Dentro de uma unidade de pensamento, e é isto que nos torna uma Assembleia de Deus una nesse sentido doutrinário, teológico, como denominação, porque temos um só pensamento. Às vezes, algumas pequenas divergências de opiniões, principalmente relacionadas com coisas temporais. É o que mais divide por aí algumas igrejas. Alguns são muito radicais, outros são mais liberais, mas são coisas temporais. Elas vêm e passam. Nada é igual a ontem, nada é igual a 30, 40 anos. Eu sou filho de um pioneiro da Assembleia de Deus no Brasil. Eu tenho já 57 anos de ministério. Não estou contando vantagem. Mas nesses anos todos, correndo o Brasil, de um lado a outro, eu aprendi a conhecer a nossa igreja. E ainda estou aprendendo. Aprendendo a conhecer o nosso povo, mas há uma coisa que nos une, a nossa fé, ela tem sua base fundamentada na palavra de Deus. Quando eu vi o pastor falar aqui, de que ele tinha sido unitarista anterior, e Deus, o Espírito, trabalhou na sua mente, porque havia um plano na vida desse servo de Deus, para trazer a palavra inspirada e séria como ele trouxe. Eu quero dizer, pastor, que recentemente eu participei de uma reunião via online com a mesa diretora da Convenção Geral e também com o Conselho de Doutrina da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Eu hoje sou consultor teológico e doutrinário da CGADB e CPAD. Então, fui convidado para estar nessa reunião e um dos assuntos tratados lá foi uma preocupação com o unitarismo entrando na igreja de forma muito disfarçada, através de letras, de hinos, porque eles têm um trabalho musical espetacular, muito bonito, muito bom. Cantamos hinos deles. Os hinos que parecem não afetar, parece que não tem problema diretamente, que as pessoas não percebem, mas é uma forma de disseminar ideias equivocadas acerca da pessoa de Jesus, acerca da Trindade e acerca da igreja, de pastores e outras coisas mais que eu não vou entrar em detalhes. Essa preocupação existe. A igreja está tomando uma preocupação, porque está entrando em algumas igrejas de forma assim, bem rasteirazinha, esse perigo, essa ameaça herética no nosso meio. Vejam só, não consideramos igrejas heréticas as igrejas evangélicas tradicionais. Não, nós temos que ter o cuidado. Nós respeitamos, temos opiniões diferentes acerca de algumas doutrinas bíblicas, mas não são heresias, são opiniões diferentes. Agora, estas citadas pelo pastor aqui são heresias brabas, inaceitáveis, daquele tipo que as igrejas
enfrentavam já no primeiro século da era cristã. E eu entendi que o espírito da palavra, ou seja, quando eu uso a palavra espírito, aqui eu estou usando a palavra no sentido adjetivo, no sentido qualitativo, aquilo que representa. Então, a qualidade da palavra apresentada até aqui está dentro de uma mesma essência de pensamento. Mesma essência de pensamento. A preocupação com doutrina não é a preocupação com detalhes temporais. A preocupação com a doutrina é com a manutenção dos valores fundamentais da nossa fé cristã. O que você sabe sobre a sua salvação? O que você sabe sobre a vinda de Cristo? O que você sabe sobre os anjos? O que se sabe sobre a doutrina do pecado? A doutrina da graça de Deus? São essas as nossas preocupações. É nesse sentido que nós queremos fortalecer. O meu papel hoje, para que os irmãos orem por mim, para que o Senhor me dê graça, porque é um peso enorme de responsabilidade. A CPAD, ela só imprime obras que depois que passaram pelo meu crivo de revisão teológica. Principalmente as obras que têm um teor teológico. Por que essa preocupação? Que a minha preocupação é que quando vem uma obra para minha mão, escrita por algum autor, na revisão eu tenho que descobrir qual é a linha de pensamento daquele autor, o que ele quer dizer, porque às vezes em uma ou duas palavras ele pode torcer um sentido de uma palavra, e isso é engolido inteiro pela simplicidade, às vezes, dos crentes que nunca estudaram teologia diretamente, a não ser o que faz hoje. Hoje, nós, a Assembleia de Deus, temos esse cuidado de ensinar a Bíblia. E, aliás, esses últimos 10 anos, pastor, houve um despertamento geral, no Brasil inteiro, pelas escolas bíblicas, porque a nossa igreja se cansou daqueles pregadores oba-oba, daqueles que fazem muito barulho, que assopram, que gritam, que caem, que pulam, e na verdade, é uma exploração emocional em nome do Espírito Santo, e põe a culpa no Espírito Santo. O Espírito Santo não age assim. Nós somos pentecostais autênticos, nós queremos nas manifestações do Espírito Santo, nós queremos que os crentes deem glória a Deus, nós queremos que os crentes falem em línguas estranhas, nós queremos que os dons espirituais aconteçam em nosso meio. Então, é muito importante que todos nós tenhamos esses cuidados. Muito bem. Por isso a nossa matéria é mais ou menos parecida, é isso que eu quero dizer. Elas chegam a um denominador comum, né? E hoje eu vou trazer essa palavra que os irmãos têm na sua apostila. Outra coisa, só para corrigir um pouquinho, o meu nome é este aí, ó, Elienay Cabral. Viu? É Elienay. Elienay. Por quê? Porque alguns me chamam de Leonai, Elinai, Eleuanai. Então, não tem problema não, eu não tenho complexo nenhum disso, só para facilitar, né? Então, é Elienay. E Elienay, sabe o que quer dizer Elienay? Para Jeová os meus olhos. É por isso que meus olhos são bonitos. Glória a Deus, apesar da lente que eu tive que colocar depois de uma cirurgia que eu fiz. Mas eu louvo ao Senhor por isso. Muito bem. Nossa matéria, portanto, é esta, que está aí para os irmãos, sobre conservando o modelo das sãs palavras. Conservando o modelo das sãs palavras. É muita matéria, para pouco tempo, é claro, é natural. Vou procurar fazer como o pastor fez aqui, né? Tentar adiantar, ir para frente, para poder dar conta do recado, para que os irmãos assimilem, pelo menos, a essência daquilo que se quer ensinar. Conservando o modelo das sãs palavras. Vamos começar com a leitura dos textos bíblicos que estão aí. Eu comecei ali com 2 Pedro 3,18, para chegar ao que eu quero. 2 Pedro 3,18.
E olha só o que é que nós temos aqui nesta escritura de 2 Pedro 3,18. Está escrito assim. O último versículo do capítulo 3 de 2 Pedro. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Vamos agora para o texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 13. 2 Timóteo 1,13, nos diz assim a palavra de Deus aqui. Segundo Timóteo 1,13. Eu já fui mais rápido, viu, irmão? A idade já está pesando. 2 Timóteo 1,13 diz assim a palavra de Deus. Se formos infiéis, é isso mesmo? Não. Por favor, 1,13. Conserva o modelo das sãs palavras. Aqui está o título do nosso estudo bíblico. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Versículo 14 ainda diz mais: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 1 Timóteo 1,10. 1 Timóteo 1,10 está escrito assim. Ela começa negativamente com a palavra, dizendo que, no versículo 9, que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário, a parte final, para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 4,16, por último, nessa leitura inicial, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo assim te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muito bem. Vamos considerar o seguinte: esses 4 textos que eu acabei de ler trazem para nós a preocupação do apóstolo Paulo com a ameaça dos discursos vãos que eram trazidos por falsos mestres que surgiam no seio da igreja e que faziam de tudo para corromper a sã doutrina. Corromper a sã doutrina. Paulo, então, o que Paulo faz aqui? Nesse texto, Paulo apela ao bom senso e à responsabilidade pastoral de Timóteo, dizendo que ele deveria manter o modelo recebido, o modelo adotado de tudo quanto havia sido ensinado acerca da genuína doutrina cristã. Tudo que Paulo queria era que Timóteo entendesse que havia passado para ele, transmitido a ele, um depósito diferente, um conteúdo diferente, genuíno, verdadeiro, daquilo que Paulo havia recebido do Senhor. Ele passou para Timóteo, para Tito e para outros obreiros dele. Então ele queria que ele se esforçasse para refutar todas aquelas vãs doutrinas que surgiam ali.
E Paulo ainda aqui, nesse texto, e isso tem um caráter geral para todos nós, não fala só para obreiros. Num certo sentido, todos nós somos obreiros. Cada crente é um obreiro em potencial. Obreiro não é aquele que tem o título apenas de pastor, de presbítero, de diácono, diaconisa, não importa como. Não são os títulos que fazem o bom trabalho de um obreiro. O obreiro é aquele que tem consciência de que ele nasceu de novo para servir aos interesses do reino de Deus e dar testemunho de Jesus às pessoas que não conhecem o Evangelho. Isso é ser obreiro. Então, o crente ele está sempre à disposição de Deus na igreja. Independente do cargo, da função, independente de qualquer coisa, ele quer servir ao Senhor. Ele quer ser útil à igreja. Em várias atividades. Um obreiro ele serve em várias atividades na igreja. Isso não diminui em nada. Desde aquele irmão, aquela irmã que varre a igreja, que limpa a igreja, que cuida das coisas da Santa Ceia, que cuida dos detalhes materiais. Aqueles que trabalham na administração da igreja são obreiros. E são obreiros não meramente funcionais como uma empresa. A igreja não é uma empresa. A igreja não é uma empresa. Mesmo que ela possa admitir, ou aceitar, ou adotar até alguns elementos modernos de administração, toda a administração de uma igreja, ela é dedicada para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. É a igreja que vale aqui. Para ter a bênção do Senhor, é necessário que cada obreiro assuma essa responsabilidade. Então todos vocês são obreiros. Mas, irmãos, eu não faço nada. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu sou um crente para sentar. Faça um pouquinho mais do que isso, irmão. Você pode fazer um pouquinho mais. Compartilhe da vida. Compartilhe da vida das famílias. Compartilhe de algum modo. Quando você contribui, você está fazendo o papel de um obreiro. Na sua contribuição, seja um obreiro em potencial para que a igreja não sofra a solução de continuidade. Então, o que Paulo faz aqui? No capítulo 1 de 2 Timóteo, 2, verso 14, Paulo diz assim, olha só, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Primeira coisa, esse bom depósito diz respeito a todo aquele trabalho que o crente absorve, recebe, através do ensino da palavra de Deus. É por isso que a igreja deve ter sempre uma boa escola bíblica dominical. O depósito que eu tenho da minha vida de teologia não foi aprendido e recebido apenas em banco de escola, de faculdades, não. Eu fiz tudo isso. Mas a minha base, a base da minha fé, daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo, eu aprendi, sabe onde? Como menino na escola bíblica dominical. Famílias que têm responsabilidade, que amam seus filhos, se preocupam em fazer com que seus filhos participem da escola bíblica dominical. Naturalmente, a igreja, ela deve desenvolver uma dinâmica própria, necessária, para tornar a escola bíblica dominical um lugar aprazível. E não um lugar de castigo, não um lugar ruim, ou que não tenha um professor à altura para poder responder. Então, professores têm que ser preparados, os professores precisam aprender a lidar. Quem trabalha com criança é um ministério fantástico. E talvez um dos trabalhos mais difíceis de se fazer é o trabalho com crianças, adolescentes, com essas idades que saem da infância. É um trabalho difícil, porque requer das professoras não apenas habilidades pedagógicas, habilidades de ensino para explicar a Bíblia na linguagem da criança. Eu contei hoje para o pastor, lá na mesa do almoço, de uma experiência que eu tive com Deus. Acho que foi lá, né, que eu falei. Uma experiência que eu tive com Deus quando eu tinha 10 anos de idade. Eu amava a escola dominical, porque meu pai
como pastor, meu pai sempre procurou desenvolver uma boa escola bíblica dominical. Era o trabalho mais importante na igreja, na mente dele. E eu concordo com ele. Porque na escola dominical, nós educamos os nossos filhos. A escola dominical tem por obrigação cuidar das famílias, cuidar dos aspectos éticos, dos aspectos doutrinários, dos aspectos espirituais da fé de uma criança. E eu, desde menino, eu amava ter a Bíblia debaixo do braço. Eu aprendi a ler, irmãos, antes de ir para a escola. Por quê? Porque era muito inteligente? Não sei, eu acho que não era tão inteligente, né? Eu tinha um pouquinho, sim, de inteligência, mas eu não era nenhum alguém, não. Mas era a fome, a vontade de aprender. Porque eu olhava para o meu pai, eu queria ser igual ao meu pai. Então eu queria aprender a ler a Bíblia, eu queria ter a Bíblia. Desde novinho, pequenininho, eu já tinha a minha Bíblia. Eu ia para a escola dominical com 4, 5, 6 anos de idade, quando eu aprendi a ler. Quando eu fui para a escola, surpreendi os professores, porque eu já sabia escrever, usar caneta, tinteiro, punha tinta naqueles vidrinhos, eu escrevia, eu aprendi e tal. Eu aprendi a ler, mas eu tive uma experiência com 10 anos de idade. Eu fiquei doente, perdi o ano escolar, por causa da famosa gripe asiática que matou milhares e milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro. E atingiu o Brasil naquela data de 53, 55, 56, 57, por aí assim mais ou menos. Nesse período. Perdi muitos dos meus coleguinhas que morreram de escola. Gente da igreja que morreu. E eu estava condenado a morrer também. Talvez houvesse alguma coisa diferente em relação à história da minha vida. Porque quando meus pais se casaram, a paixão era o ministério e a palavra de Deus. Meus pais oraram: queremos um filho, Senhor. E esse primeiro filho nós queremos dedicar à tua obra. E eles me dedicaram desde o primeiro momento em que eu fui fecundado no ventre materno de minha mãe. Eu já nasci debaixo da bênção de Deus. Então, como menino, eu queria fazer isso. Eu queria crescer. Eu queria ser pregador. Com 4 anos de idade, me encontraram uma vez numa estação ferroviária, na cidade de Mafra, que foi a cidade onde nasci, em Santa Catarina. Eu desapareci de casa, com 4 anos de casa, não sei o que aconteceu. Eu desci um morrinho, fui na estação, e aí, onde está o Nai? Onde está o Nai? O meu apelido familiar. O Nai, onde é que está o Nai? O Nai sumiu, e correm os meus avós e meus pais e tal. Me encontraram falando e pregando com 4 anos de idade lá para o chefe da estação e para alguns empregados. O que é que eu estava falando? Eu não sei, né? Mas eu estava lá. Eu queria ser pregador. Muito bem. Aos 10 anos, eu volto a repetir, eu fui acometido aquela enfermidade, já estava condenado à morte, perdi o ano escolar. E um dia, no domingo pela manhã, eu estava um pouquinho melhor. Assim, estava sem febre, sem nenhuma outro sinal da doença que vinha e voltava, vinha e voltava. E eu ouvia o barulho das crianças na escola dominical. Porque a escola dominical era um movimento. Meu pai era um homem que dizia assim: domingo pela manhã é dia de toda a família estar na igreja. Temos lugar aqui para o vovô, para a vovó, temos lugar aqui para o papai, para a mamãe, temos lugar para os jovens, temos lugar para todo mundo. Todo mundo. No domingo é dia de comer comida requentada. É de comer arroz seco, queimado. Mas venha para a escola dominical. E o povo gostava desse jeito de ser e vinha mesmo. E eu olhei aquele barulho da escola dominical e nada. E eu não podia fazer nada. Eu não tinha força para ficar de pé, irmãos. Eu emagreci muito, fiquei magrinho. Perdi energia física. Não tinha remédio que desse conta de nada. Quando então
minha mãe chegou para mim, a casa que eu morava, era a casa pastoral, ela tinha um sótão. E no sótão tinha um quartinho do lado da escada de madeira que subia para chegar no quartinho, no meu quarto. E eu estava deitado lá. E minha mãe disse, meu filho, você parece estar um pouquinho melhor, não está com febre agora. A mamãe vai para dar a aula lá na classe de escola dominical, o seu pai também. Daqui a pouquinho a gente está vindo aqui para te ver. Às vezes meu pai e minha mãe mandavam alguém lá para dar uma olhadinha para ver como é que eu estava, porque eu estava sozinho dentro de casa. Estava chorando, estava triste, e porque eu não podia estar lá. De repente, eu vi o barulho de alguém subindo a escada de madeira, que faz barulho. Subindo a escada. Quando eu vi o barulho de alguém subindo a escada, ali, eu imaginei, deve ser meu pai, deve ser a mamãe, deve ser alguém que vem para me ver. Então, a pessoa desceu, subia calmamente, não era tão rápido como eu fiz aqui, não. Calmamente. Quando chegou no alto, o meu quarto ficava exatamente por trás da escada. A escada subia aqui e o meu quarto ficava ali. Minha cabeça estava voltada para onde havia uma janela. E minha mãe abriu a janela porque não estava vendo o sol e ela achou que podia fazer bem para mim. Daqui a pouco, alguém chega. Qual era essa pessoa que chegou ali? Eu olhei o personagem, era o mesmo personagem que eu via nos flanelógrafos que a minha mãe dava para as crianças. Ela dava aula sobre a vida de Jesus, os milagres de Jesus. E o Jesus que aparecia ali, vinha na visão do artista, com cabelos bem compridos, ele tinha uma barbicha bonita, bem penteada, ele tinha um rosto meigo, e ele então chegou, sorridente, olhou para mim, não disse uma palavra sequer, mas eu vi o rosto dele. E vi mais do que isso. Eu senti o calor das suas mãos acariciando os meus cabelos. Naquele tempo tinha cabelo, né? Acariciando a minha cabeça, meu cabelo. Aleluia. Daqui a pouco aquele personagem saiu de costas. Quando chegou na porta, ele fez assim. Foi. Ali eu fui curado completamente. Recebi uma energia incrível. Eu nunca fui muito visionário. Creio que tem muitas visagens por aí. Mas existem visões de Deus também. E aquela foi uma visão de Deus que mudou a história da minha vida e me deu a certeza de que Deus tinha um plano na minha vida. O meu depósito começou lá. Anos depois, quando já estava no ministério, fiz questão de voltar àquela igreja onde eu havia sido criado como menino, para ver se eu encontrava a minha professorinha querida, a irmã Amélia, o nome dela. Ela estava bem velhinha, com mais de 80 anos de idade, mas eu ainda a encontrei viva. E eu disse, eu quero ir na casa da irmã Amélia. A irmã Amélia eles traziam, quando podiam, traziam ela para a igreja, que ela andava bem devagarinho. Foi a minha professora. E quando eu fui à casa dela, que ela me viu, ela chorou. Eu abracei a minha velhinha, a minha professora, a mulher que colocou no meu coração e na minha mente as palavras de Deus, as palavras de vida que me ajudaram a ser um pastor que eu sou hoje. Então eu não sou um homem apenas de escola teológica, de cursos de psicologia, de sociologia, não sei mais, de um monte de coisa que eu fiz ao longo da minha vida, de linguística bíblica, que me servem de bênção para o trabalho que eu faço hoje. Mas não tenho vaidade nenhuma disso. Eu tenho tudo isso como bênção de Deus na minha vida. O Jesus que eu conheço me deu um bom depósito. E eu estou guardando esse bom depósito. Estou me esforçando o máximo para não perder esse bom depósito.
É assim que Deus trabalha. É assim que Ele trabalha na nossa vida. Muito bem. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu disse que Paulo apelou ainda a Timóteo para que ele protegesse o modelo recebido. O padrão de doutrina que ele recebeu. O modelo é a mesma coisa que padrão aqui. Que fosse guardado como se fosse um bom depósito. Como um bom depósito. Esse tema de hoje, conservando o modelo das sãs palavras, ele entra como um desafio. Um desafio, aquilo que a gente chama de heterodoxia. A palavra heterodoxia é uma palavra mais técnica na língua grega, mas que explica direitinho para nós o que significa. Heteros vem daquilo que é diverso, que tem mais de uma coisa. Diferente de ortodoxia, que é uma coisa só. Nós temos uma ortodoxia doutrinária, teológica na Assembleia de Deus. Mas a heterodoxia é a diversidade de um monte de doutrinas. E Paulo encontrou uma diversidade doutrinária perigosa, e ele então apelou a Timóteo: Timóteo, por favor, não te deixe levar por isso, não te deixes enganar por isso, mas mantenha a ortodoxia doutrinária que está expressa na palavra, ou seja, naquilo que você recebeu de mim, naquilo que é reto. Por isso que a palavra ortodoxia fala daquilo que é reto, que é direito, que é certo. Na cabeça moderna dos novos teólogos, os novos teólogos hoje, e dos chamados liberais, a palavra ortodoxia é rejeitada. Eu estive numa reunião de teólogos que me convidaram para participar. Eu vi uns teólogos lá, moderninhos, zombando da palavra, achando que nós, da Assembleia de Deus, éramos retrógrados. É claro que eu não fiquei quieto, né? Eu não fiquei quieto. Eu disse: eu tenho pena de vocês não sabem nem o que comem, por isso que estão passando mal, por isso que as suas igrejas estão vazias, mas a nossa comida é uma comida consistente. Eu fui mal criado com eles, porque eu achei desaforados eles estarem zombando da nossa fé, e não tenho direito de zombar daquilo que é justo, daquilo que é correto. Eu respeito quem queira pensar diferente, mas ele não venha querer transmitir isso e diluir isso no nosso prato, na nossa comida, no nosso alimento sólido, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Por isso, a grande preocupação que deve permear, que deve nortear a cabeça da liderança da igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, é o seu compromisso com a pureza doutrinária, ou seja, e com a conservação das sãs palavras. Essa expressão sãs palavras, ela vem quase como ela vem como um sentido metafórico, um sentido figurado para ilustrar, para representar aquilo que nós queremos. As sãs palavras diz respeito à mesma coisa que diz as Escrituras Sagradas. Nós cremos na inspiração do Espírito Santo das Escrituras Sagradas. As sãs palavras são as Escrituras reveladas para nós, que revelam aquilo que Deus queria revelar e mostrar para todos nós. Por isso, quando ele fala de modelo, de conservar o modelo, no grego é upotumposes, uma palavra assim grega, mas deixa para lá o grego. Significa padrão, significa exemplo, significa protótipo. Paulo defendia a preservação da doutrina que ele havia ensinado, feita com muito cuidado. Por quê é tão importante essa doutrina? Porque ela é a garantia da sua salvação em Cristo Jesus. Se você abandonar essa doutrina, você vai estar no osso. Vai estar no sal, vai perder a sua salvação.
Então perca tudo, perca dinheiro, perca um monte de coisa por aí afora do mundo temporal, mas não perca a sua salvação. E a sua salvação só é garantida pela sua fidelidade à palavra de Deus. Ou nós cremos que a Bíblia é a revelação plena da vontade de Deus para nós, ou não cremos. Não podemos ir atrás daquela teoria de que parte da Bíblia é inspirada, parte não é inspirada. Houve um teólogo no tempo, em séculos passados, que lançaram isso aí, lançaram essa ideia. Não, tem parte da Bíblia que é coisa de homens, e outras partes são inspiração do Espírito Santo. Então, o que é de homem e o que é do Espírito Santo? Então, para que uma Bíblia, se eu não tenho certeza do que é de Deus e que não é de Deus? Ou você crê na inspiração plena da palavra, e a revelação de tudo que foi inspirada por Deus. Uma coisa muito interessante que deve permear a cabeça nossa. Tem 3 coisas importantes que a gente deve saber, a gente aprende isso em hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Uma delas, o que é a Bíblia para nós? Ela é a revelação plena da vontade soberana de Deus para nós. A revelação. E o que é a inspiração da Bíblia? A inspiração é o registro dessa revelação. Então, o que o Senhor fez? O Senhor tomou essa revelação, dada a homens e mulheres ao longo de quase 1.500 anos, e eles a transmitiram, inspirado pelo Espírito Santo, através de suas histórias, através dos fatos, e através de verdades que ele ensinou na Bíblia Sagrada. Então, primeira verdade, a Bíblia é plena revelação de Deus. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Se você não pode crer nisso, então você não está com garantia nenhuma. Segunda, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, e a inspiração é o quê? É o registro de tudo que está escrito aqui. Tudo que foi escrito é o registro inspirado do Espírito Santo. Terceira verdade, é aquilo que diz respeito a mim e a você. Temos uma Bíblia revelada, inspirada por muitos autores ao longo da história. E aonde que a gente entra nessa história? A gente entra nessa história quando o Senhor revela a sua palavra de um modo especial. Aquilo que diz respeito ao meu papel. O Espírito Santo, ele trabalha em fazer com que eu tenha a mente aberta para entender a palavra de Deus. E como é que o Espírito Santo trabalha nisso? Através da pregação, do ensino bíblico, através de todos os meios possíveis da explanação da palavra de Deus. Além da revelação pessoal que o Espírito Santo dá. Às vezes eu estou escrevendo, preparando material. A minha base para escrever qualquer coisa sobre Bíblia, sobre teologia, eu já possuí. Eu estudei, me preparei. Então eu tenho todo esse fundamento na minha cabeça. Mas como é que o Espírito Santo trabalha para me inspirar? Ele trabalha para me inspirar fazendo com que aquilo que possa ser muitas vezes que pode não ser compreensível para uma mente, ela pode ser compreensível a outra mente. Aquilo que eu não tenho a revelação para o entendimento de uma palavra, Deus dá ao pastor ali, Deus dá ao pastor aqui, Deus dá a um irmão, a uma irmã. O que é que ele faz? Ele revela aquilo que está inserido no conteúdo daquela palavra. Eu, às vezes, quando estou preparando, estou estudando, fazendo alguma coisa, eu levo dias e dias para encontrar o fio da meada daquilo que eu queria, porque eu sei que tem alguma coisa a mais e eu não estava conseguindo entender. Eu começo a orar a Deus. Senhor, por favor, abra minha mente, me faça entender. Às vezes a minha esposa leva alguns sustos comigo em casa. Diz ela que eu sou um tipo assim meio muito agitado, né? Eu dou uns aleluia, glória a Deus, achei.
Ele disse, homem, o que aconteceu? Você está passando mal? Tem algum problema? Quer um copinho d'água? Eu disse, não, minha filha. Encontrei, aleluia, a alegria de ter encontrado aquilo que o Espírito Santo mostrou, que está na palavra. Não é outra revelação. Não é uma nova revelação. A revelação já está aqui. Por isso não existe outra revelação. Quando alguém aparece aí com novas revelações, estranhos e tal, desista, sai fora desse tipo de gente. Porque toda a palavra já está revelada. O que Deus faz é abrir o leque da nossa mente para o entendimento da palavra de Deus, para que entendamos aquilo que Deus quer. Por isso, a expressão sãs palavras aparece, é a mesma que aparece em 1 Timóteo 1:10, quando fala de sã doutrina. De sã doutrina. No versículo 14, a palavra depósito, já falei aqui, ela dá a ideia de um depósito, é como se um depósito fosse encomendado à guarda de alguém. Quando a gente é ordenado, no caso de um pastor, ao ministério, se o candidato ao ministério de pastor, que foi chamado por Deus, entender o que Deus quer, ele vai notar que um dos requisitos para que ele seja ordenado pastor não é o título de... a luta para ter um título de pastor, de bispo, de seja lá o que for, de papa, né? Já está com vontade disso aí, por aí assim, né? Não. É saber até que ponto você está comprometido com as sãs palavras, com a doutrina que você está recebendo. Por isso, quando ele é antes da sua ordenação, ele faz alguns votos a Deus. Faz alguns votos de fidelidade. Fidelidade ao ministério, fidelidade à família, fidelidade ao pastor da sua liderança, fidelidade em aspectos gerais. Mas a fidelidade principal é fidelidade à palavra de Deus. Quem é fiel à palavra de Deus, será fiel também nas outras coisas. Não tenha dúvida nenhuma. É impossível haver aí um contraste nesse sentido. Paulo, então, dizia a Timóteo, olha, eu estou confiando a você, o bom depósito. Qual era esse bom depósito? Tudo aquilo que Paulo havia ensinado a Timóteo. Guarda tudo isso aí. Protege tudo isso aí que eu estou te dando. E agora passa isso para a igreja. Passa isso para a igreja. Porque ele confiava no caráter e na fidelidade e lealdade de Timóteo para guardar algo de valor espiritual. Aleluia. O depósito que Deus havia confiado em particular a Timóteo era principalmente ao de supervisão e edificação da igreja de Cristo em Éfeso, especialmente em outras igrejas onde ele pastoreou. Aos pastores de hoje, aos líderes de hoje, também lhes foi confiado esse depósito, cuidar da igreja do Senhor. Me permitam, me desculpem, falar publicamente. É lamentável quando algum pastor perde a visão do reino de Deus e torna prioritário na sua vida outros interesses alheios ao reino de Deus. Irmãos, eu já fui tentado por todos os meios possíveis para a vida pública, para ser político. Lá em Brasília, eu fui presidente do Conselho de Pastor do Distrito Federal, que reunia mais de 3.000 pastores. Deus me deu uma liderança abençoada, mas eu nunca me comprometi politicamente com ninguém, nunca me comprometi também partidariamente, nada. E então chamava atenção porque era um líder que eu tinha coragem de confrontar o governo, tinha lá, mas nunca aceitei 1 centavo de ninguém. Fui convidado para assumir uma secretaria de Estado lá em Brasília, no governo do Distrito Federal, por 2 governadores do distrito.
Não, o senhor é a pessoa ideal. Nós precisamos do senhor ou na Secretaria de Educação, ou na Secretaria de Cultura, não sei mais o quê. Bababá. Disse, não, vocês estão equivocados. Eu não nasci para isso. Eu não quero fazer isso. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Tem um depósito que eu recebi de Deus, que eu não troco por dinheiro nenhum, por cargo nenhum, por vaidade nenhuma, por presunção nenhuma. Deus tem me dado graça até hoje. Ele diz, mas o senhor vai ter um bom salário, o senhor vai ter isso, vai ter aquilo. Em Brasília eu recebi comendas especiais do governo, foram lá, me deram, eu fui cidadão, sou cidadão brasiliense, e aquela coisa, mas nunca deixei isso entrar no meu coração, nunca. Não estou contando vantagem, estou debaixo do temor do Senhor, para dizer aos irmãos que eu entendi que ser pastor para mim diz respeito ao compromisso que eu fiz quando eu aceitei o desafio de ser o ministro do Evangelho. Então não tem dinheiro, não tem casa, não tem um monte de coisa que me foi oferecido já ao longo da minha vida. Concorrer para deputado federal, até para senador eu fui convidado para concorrer. Não, você não tem que gastar nada, a gente gasta tudo com o Senhor. Imagina quantas mentiras iriam contar a meu respeito, quantas coisas inventar, Deus me perdoe. E eu disse, não quero, agradeço a gentileza, mas eu não nasci para isso. Eu disse para um governador, eu nasci para ser pastor. Eu só sei ser pastor. E não sou dos melhores ainda. Mas eu nasci para ser um ministro do Evangelho. E é tudo que eu quero. Meu papel com a comunidade é de defender os interesses da comunidade social e outras coisas, mas nunca a de me envolver politicamente. Um dia eu recebi na minha conta bancária, eu fui surpreendido. Sabe, eu estava construindo uma casa com uma dificuldade, irmão, fazendo tijolinho por tijolinho e tal. Eu dizia para a igreja, irmão, Deus está me abençoando. Não foi a igreja que construiu, fui eu que construí com a minha esposa. Eu estava naquele dia na pindaíba, como diz outro. Não tinha um centavo sequer. E uma continha magra daquela que os gerentes nem dão muita bola, muita atenção. Aí um dia eu vou lá no banco, ele diz, vou olhar como é que está a minha conta aqui e tal. Se tem algum trocadinho aqui, alguma coisa. De repente, pastor, naquele tempo, 50 mil reais estava na minha conta. Tinha entrado no dia anterior. Aí eu disse, meu Deus, que negócio é isso aqui? Isso é bênção ou é maldição? Eu logo entendi que era maldição. O que é que eu fiz? Fui ao gerente e perguntei, gerente, o que é isso aqui? Eu não dei o número da minha conta bancária para ninguém, mas descobriram, eu acho que foi esse pessoal aí que está fazendo campanha política para fulano de tal, para um governador, eles foram lá e puseram 50 mil. Eu fui até um pouco infantil. Eu peguei os 50 mil em cash, como diz lá, assim, meti dentro do envelope, fui direto ao Palácio do Governo. Eu era muito bem recebido lá quando chegava lá. O governador queria, porque ele queria meu apoio político. Então fui. Eu preciso falar com o governador agora, não pode ser amanhã, nem depois. Então, o governador, não, reverendo, só pode chegar aqui e tal. Pus o envelope na frente dele. Estou devolvendo um dinheiro que não é meu. Não trabalhei por ele. Não quero esse dinheiro. Estão tentando me comprar o meu caráter e eu não vou aceitar isso aqui. Que é isso, reverendo? Quem é que fez um negócio desse? Chamou o chefe de gabinete. Você sabe de alguma coisa assim? E claro, ele sabia, indiretamente ele sabia, porque a turma que fazia a campanha dele já estavam fazendo isso aqui. Mas eu devolvi o dinheiro em cash, não quero, pode ficar. Eu me sinto um homem abençoado por Deus. Não sei como o milagre aconteceu, mas eu consegui construir minha casa sem precisar dever nada para ninguém, sem ter dinheiro, muito dinheiro em caixa. Por quê? Porque o meu Deus é um Deus que cuida daqueles que são fiéis à sua palavra. Sabe o que é? Me foi confiado um depósito. E o meu depósito nunca foi bancário, irmão. Mas Deus nunca me deixou passar necessidade. Nunca passei vergonha. Quando eu entreguei o pastorado da igreja, em Sobradinho, uma igreja abençoada, que Deus me abençoou, fui 23 anos pastor daquela igreja, eu estava assim meio reticente para entregar o pastorado.
porque Deus já havia falado comigo daquilo que eu teria que fazer, e eu estava segurando. Foi necessário acontecer um acidente comigo, no carro. Eu estava muito cansado, fazendo muito trabalho para a CPAD, para a CGADB, e para a igreja, e para a convenção que eu era presidente. E então, eu disse, eu vou dar um descanso para aí. Resolvi ir lá para Caldas Novas para descansar um pouquinho, tomar uns banhos de água quente, aquela coisa toda. E no caminho, faltando uns 30 quilômetros, eu dormi no volante do carro. Eu não bati em ninguém, não matei ninguém, não atropelei ninguém, nem bicho, nem coisa. Mas o carro saiu fora da pista e caiu de ponta, assim. E eu e a esposa estava. E eu e ela saímos inteiro daquele carro. E o carro deu perda total. Escute mais, só para terminar aqui a minha palavra hoje. Eu estou contando essas experiências porque, para a gente entender como é que Deus age na vida de um obreiro, a gente precisa dessas experiências pessoais. Aí eu estou lá, o meu banco quebrou, eu fui parar no banco de trás. O banco que a minha esposa estava não teve problema, alguém foi lá, ajudou-a e tal. Eu não sei o que aconteceu. De repente apareceu um casalzinho lá, um senhor que não era nenhum musculoso, não era nada. Ele disse, senhor, o que é que eu posso ajudar o senhor? Posso lhe tirar daí? Eu não sei como sair daqui, porque eu estou preso. A porta está presa e eu não consigo. Eu vi aquele homem com uma só mão. Pôs a mão na porta, arrancou a porta com tudo, sem fazer força. Aí me deu a mão e eu fiquei assim. Aí disse, o senhor está bem agora? Então a polícia está chegando aí, nós cumprimos nossa missão e estamos indo embora. Deus enviou o seu anjo. E aquele homem não era um homem comum. Aquela mulher não era uma mulher comum. Eram anjos de Deus. Ali o Espírito de Deus falou comigo que eu deveria mudar. Dali eu já saí com uma decisão na minha mente. Fui para Sobradinho, reuni imediatamente a diretoria. Quero informar a vocês que eu estou entregando o pastorado da igreja. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? O senhor está triste com a gente? O que está acontecendo? Eu disse, não interfiram na vontade de Deus. É uma coisa entre eu e Deus. Eu não tenho nenhuma reclamação com a igreja. Pelo contrário, acho que a igreja não tem nada contra mim. Mas é o que Deus mandou eu fazer. E foi que eu fiz. Aí, levaram um susto. Como? Fiz. Eu não sou jubilado de igreja nenhuma. Não quis jubilação. Eu disse, não quero jubilação. Agora Deus fez eu passar por essa experiência, Ele vai cuidar de mim, Ele vai ter que cuidar de mim. Ele está cuidando de mim até agora, irmãos. Não está faltando nada. Eu não ando por aí tirando oferta para mim, não ando por aí. Eu dependo, às vezes, de uma oferta ou outra que as igrejas me dão espontaneamente. Perguntou o pastor, eu não perguntei para ele. Disse, olha, eu só vou aí por tantos reais, por isso, aqui. Não sou mercenário. Deus está cuidando de mim, porque eu recebi um depósito. O depósito que envolvia meu caráter, que envolvia a minha fidelidade a Deus e a sua palavra. Quer ser uma bênção? Quer ser uma bênção? Então, seja fiel ao Senhor. Guarda o bom depósito que o Senhor lhe confiou. Amém? Acho que está na hora de eu terminar. Né? Já está na hora, pastor? Eu já perdi a noção de já passou. Então,